Para dar continuidade ao fundo que eu já havia iniciado aqui, eu vou utilizar as cores de fundo que eu já utilizei. Só vou dar continuidade, né? Eu já fiz aqui um lado e agora eu vou vir fazendo o outro. Qual foi as cores que eu utilizei? O verde bebê e o marfim. Então, eu vou vir intercalando as cores. Esse pincel aqui é o pincel número 14, lixado, já está bem velhinho. Vou utilizar ele para fazer o fundo, tá? Antes de você iniciar a sua pintura, sempre coloque os seus pincéis, esses de cerdas, né, aqui ó, do cabo amarelo, que tem as cerdas mais duras, coloque de molho, tá? No seu vasilhame, aí no seu copo de água, no local onde você lava os seus pincéis. E eu peguei a tinta, né, tirei, misturei ali, então agora eu venho aqui, ó, em movimentos circulares, eu vou fazendo isso daqui, ó. Vir na sua mão assim também, ó, fazendo esse movimento aqui, ó, que aí ele penetra bem na cerda do pincel, e aí você vem fazendo aqui, ó, eu deposito a tinta aqui e vou esfumando, tá? E mesclando com a outra cor, ó, não fica nenhuma divisa, tá vendo? Mesmo que já tenha secado esse lado, não fica divisória, tá? Porque ele vai vindo bem fraquinho aqui a cor, ó, e ele não fica ali aquela divisória. Novamente eu coloco a tinta aqui, né? Essa cor é bem clarinha, aí eu venho aqui, ó, deposito a carga maior aqui próximo e vou esfumando, tá? Até que meu pincel fique totalmente limpo, ó, e não saia mais nada, ó. Pode observar que não sai mais nenhuma tinta aqui do meu pincel, tá vendo? Agora, com a cor marfim, eu vou vir intercalando, né? Vou fazendo aqui, ó. Mesmo com o pincel ainda sujo, né? Eu venho aqui com marfim, ó. E faço o mesmo processo, tá? Olha. Não vou fazer um fundo muito grande. Ó, verifica que eu vou subindo aqui com a sujeira do marfim, ó, e encontrando aqui com essa cor, ó. Assim, dessa forma, o fundo fica bem uniforme, né? Aqui eu tenho duas libélulas. Próxima libélula, eu vou vir com o cinza, tá? Se você tiver o cinza claro, você trabalha com cinza claro. Como eu, no momento, eu não tenho ele aqui, eu vou fazer uma misturinha aqui de cinza, né? Lunar com branco. É pouquíssima coisa, tá? É só pra, ó, dar o tom do cinza claro, ó. Eu vou fazer o que com esse tom? Eu vou vir aqui e vou fazer uma sombra ao redor aqui da minha libélula. E você vai mesclando, tá? Olha, eu vou fazer isso na outra também, da mesma forma. Venho aqui esfumando. Se você verificar que ficou muito clarinho próximo à libélula, você escureça um pouquinho mais, tá? De que forma? Colocando um pouquinho mais de cinza lunar, tá? Aí, ao invés de colocar branco. Então, eu venho aqui, ó, e faço aqui. E eu venho mesclando aqui o restante que sobrou do meu pincel. Observe que não ficou escuro, né? E assim fica o fundo, tá bom? Agora aqui, vou passar para a parte de baixo aqui do meu desenho, tá bom? Eu vou utilizar aqui, ó, eu já iniciei aqui com branco, né? Que tinha pingado um pouquinho de amarelo aqui, mas eu deixei para você observar que todo mundo pode ocorrer um erro, mas não tem perigo, esse aqui vai tampar, tá bom? Eu vou utilizar aqui a cor verde folha, o branco, para fazer a parte de base aqui. Com esse mesmo pincel aqui, ó, esse grande, vou passar aqui, ó, um pouco desse branco aqui, tá?
E aqui eu venho aqui com um pouco no verde folha e vou colocando aqui próximo. Se você verificar que o pincel é muito grande e você não consegue trabalhar com ele, pode correr o risco de estar manchando, né? Porque isso pode ocorrer de verdade, né? E aqui eu passei um pouquinho. Então, eu venho aqui com pincel menor, esse aqui é o número 8 lixado, já tá bem velhinho. E eu venho fazendo aqui primeiro um contorno, tá? Você faça esse contorno aqui. E já vem logo assim, ó, esfumando, tá? Essa cor é muito linda, gente. Uma cor vibrante, né? Aí eu vou colocando um pouco mais de branco, tá? Para que a minha pintura não possa ficar aí muito escura. Aqui já tampou aqui, ó, a cor amarela que se encontrava aqui. Olha, a minha tinta, ela tá nova, então ela tá bem molinha, mas se sua tinta está velha, você dilua ela, tá bom? Porque a pintura fica seca, né? Que até a pintura emborrachada. Então, dessa forma. Olha, eu não vou fazer um chão bem grandão, não. Vou fazer dessa forma aqui. Para pintar meu elefante, eu vou fazer uma base aqui, tá? Utilizando uma misturinha que eu faço, que é nada mais, nada menos que clareador, né? Aquele cristal, que é aquela tinta glitter, vem no potinho, né? Como esse aqui. Branco metálico e soro fisiológico, tá? Então, eu deixo ele assim, ó, nessa textura, ó, bem líquida, ó. E eu vou utilizar aqui para realizar aqui a minha pintura. Eu vou passar ele, ó, ele já vai sair com a pintura totalmente pronta. Eu vou fazer essas partes que estão por trás, tá? Observe o seu desenho, verifique qual é as partes que se encontram por trás. Você aí realiza sua pintura. Como eu utilizei essa base aqui por baixo, então assim, não há uma necessidade de utilizar muita tinta, ó. Com pouquíssima tinta, eu já consigo assim, ó, espalhar aí, né, a minha tinta por cima dela, ó. Eu vou reforçar aqui para que você possa ver, ó, que tem a unha, tá? Eu consigo ver, mas talvez você não consiga ver pelo seu monitor. Então, eu vou vir aqui, ó, e posso vir aqui com um pincel menor, como esse daqui, ó, tá? Eu gosto de usar a brocha, por quê? Porque a brocha, ela deixa a pintura um pouco mais leve, tá, pessoal? Porque eu consigo, por ela ser um pincel próprio para espalhar, então ela tem a forma que ela espalha é diferente, não sei por quê. Agora, que cor que eu venho? Eu vou utilizar a cor cinza lunar para fazer aqui o contorno, tá? Então, eu venho de como? Eu peguei a tinta apenas um lado do pincel, tá? Observe que aqui na parte de trás não tem tinta, e eu venho com o pincel em pé e posso vir de baixo para cima e de cima para baixo, não tem assim, ó. Não vai haver nenhum perigo se eu começar de baixo para cima, de cima para baixo, não ocorre nenhuma interferência nisso. Então, eu contorno aqui, tá? É bem pouquinha tinta que você vai colocar, porque eu quero uma pintura assim bem suave. Eu vou vir aqui, ó. Essa pintura aqui, pessoal, é para iniciante. Da mesma forma, a tinta fica pro lado de fora, eu peguei a tinta apenas um lado do pincel. Geralmente eu acabo tirando, mas olha, pode ver que não tem tinta aqui. A tinta fica, o pincel fica em pé e eu com a tinta por lá de fora, eu venho fazendo aqui esse leve contorno. E aqui da mesma forma. Esse desenho aqui é super fácil de fazer.
Ó, tampou um pouco aqui a questão da unha, tá? Mas olha, eu vou vir aqui fazer um contorno para que você consiga aí entender um pouco melhor. Ó, eu venho aqui com o cantinho do pincel e coloco aqui, tá? A tinta cinza lunar. Eu vou dar uma leve misturada, caso você veja que ficou muito escuro, você conserta aí com branco, tá? Coloquei um pouquinho mais de branco aqui dentro da unha, ó. Eu quero reforçar aqui essa parte, tá? Sempre eu gosto de sempre estar misturando, você pode adicionar um pouco mais de branco, caso queira. Eu vou utilizar aqui o rostinho de boneca, tá? Se você tiver aí o seu rosa bebê, você pode utilizar, mas eu vou utilizar esse tom aqui, tá? Eu vou pegar ele e vou passar aqui, ó, perto aqui, ó, tá, ok? Pra dar esse rosadinho aqui dentro. Aqui da mesma forma, nesse lugar. Próximo aqui, ó, nessa parte aqui, eu vou vir com um pouquinho de cinza e escureço aqui essa parte, tá, ó, por cima desse rostinho de boneca, tá? Se você não quiser usar esse rostinho de boneca, se você não tiver ele, você pode usar o seu salmão bebê, aquela tinta que você, né, utilizei para fazer as pedras do bebê. Você pode também estar utilizando na cor pêssego, papaya, tá? Desde que você utilize pouca cor, porque o papaya ele é um pouco mais escuro, né? E o pêssego também. Então, agora aqui eu vou dar continuidade desse mesmo processo. Vou passar aqui a minha misturinha, tá? Essa misturinha aqui, quando você termina de pintar, ela já está pronta. Então, eu vou pintar essas partes que se encontram por trás, tá? O processo é o mesmo. Esse desenho é super fácil de pintar. Eu vou vir aqui com branco. Você pode também estar preenchendo aí tudo com o pincel 08, tá? Vou fazer aqui que é para andar mais rápido também. Ó, pouquíssima tinta já consigo ir cobrir totalmente o desenho. Bem aqui contornando, tá? Mesmo que é uma brocha, mas eu pego apenas no lado do pincel, ó. E a tinta vai ficar pro lado de fora e eu venho aqui. Aqui eu escureço, próximo aqui é a bochecha. A unha do mesmo jeito, pego a tinta apenas no cantinho do pincel e venho fazendo assim, ó. Uma leve misturada para que não fique, né, essa divisória aqui dentro. Eu venho aqui com um pouco de branco e o processo será o mesmo que eu fiz no outro, ó. O branco puro, tá? Lembrando que aqui tem uma base por baixo que eu fiz, né? Que deixa aí a minha pintura, uma pintura bem leve, bem suave. E você vai economizar também bastante tinta. Eu vou vir com um pouquinho desse rostinho de boneco. Aqui, ó, pessoal. Aqui assim, ó, nesse joelhinho, eu vou dar uma leve escurecida bem aqui, ó. Que é o joelhinho dele. Se você tiver medo da sua pintura expandir, né, que geralmente quando você utiliza uma tinta muito líquida na parte de baixo, ela costuma fazer assim, né, expandir pro tecido. Você coloque somente a mistura aqui no meio, tá? Caso você não tenha, você pode utilizar aí só o clareador com água, ou se não, você pode trabalhar somente com a tinta mesmo. Não tem, assim, uma necessidade urgente de você utilizar isso aqui. É só uma ideia é a forma que eu trabalho, porque
eu já termino minha pintura já fica pronta, né? Eu não tenho esse trabalho mais de ficar passando glitter ou algo do tipo. Ela já fica totalmente pronta. Aqui, ó, passou um pouquinho, eu venho com a unha aqui, ó, e venho tirando, ó. Tá? Você também pode vir aqui com pincel seco também, ó, fazer isso aqui. Consertar. Caso você passe do limite na sua pintura e você não sabe como fazer, então, dessa forma. Aqui eu vou fazer aqui, ó. O processo é o mesmo, eu só vou repetir. Aí eu conserto aqui dentro, ó, em branco, ó, pra formar assim melhor a unha. Aqui no meio eu venho com um rostinho de boneca, tá? Eu vou dar uma intensificada um pouquinho com o rosé, tá? Bem pouquinho, gente, coisa mínima, tá? Aqui embaixo de baixo, assim, tá? Pode usar o rosa chá, é porque o rostinho de boneca quando mistura com o branco ele fica mais apagadinho, né? Eu quero algo bem evidente, assim, um pouquinho mais. O clarinho ficou demais. Eu vou fazer também o mesmo processo que eu fiz nessa orelha, eu vou fazer com essa. Vou passar aqui a misturinha, tá? Eu venho com branco, né? Fazer o mesmo processo. Para acelerar o meu processo, eu posso vir já com o rostinho de boneca, colocando aqui, ó. Próximo aqui, ó. A bochecha, perto dessa cavidade aqui, essa dobrinha da orelha, tá? Aí eu venho aqui com branco aqui, ó. Nesses espaços menores, você venha com o pincel, tá? Caso você for pintar com a brocha como eu. Porque nesses lugares ali, a brocha não entra, né? Ela não faz esses detalhes. E aqui eu vou passar o branco aqui, ó. Tudo. Ele fica meio que transparente, tá? Não vai ficar uma pintura pesada. Agora eu venho aqui com o cinza lunar e venho fazendo o contorno. A tinta sempre lá de fora, tá? Aqui, ó, eu posso vir escurecendo um pouco aqui, ó. Pegando essa sujeirinha que eu passei aqui, né, do cinza, e vim só fazendo uma leve sombra aqui, ó, da mesma forma que eu havia feito aqui, tá? Eu só vou intensificar aqui o contorno. Não tem segredo, pessoal, isso aqui é muito fácil de fazer. Você só vai fazer o contorno, passar o branco, vir com contorno.
Respeita as curvinhas, tá? Aqui, ó, eu vou passar um pouquinho de roxinho de boneco com rosé, tá? Bem pouquinho. Eu não quero deixar esse desenho feminino. Agora aqui com um pouquinho de cinza puro, eu venho aqui e faço o contorno aqui do olhinho. Aqui na sobrancelha também. Eu vou aqui mesclar essa cor, né? Esfumar ela. Não pode ficar aqui essa cor parada não, então eu tenho que esfumar, ó. Tá ok? Achou que ficou muito escuro, venha com um pouquinho de branco antes que a pintura seque. À medida que vai secando, eu vou reforçando o branco da unha aqui, ó. Ok? Pouquíssima coisa. Depois a gente vem aí com acabamento final para definir um pouco melhor essa pintura. Pessoal, aqui nessa parte do olho, como que eu vou fazer? Eu venho com o cabo do pincel e deposito aqui o branco. Ó. E eu vou abrindo assim, ó. Vou esfregando até dar o tamanho, ó. Esse movimento circular até dar o tamanho aqui, né, do desenho. Eu trabalho assim porque essa forma que eu achei melhor para trabalhar. Eu acho mais fácil. Aí você observa se tá do mesmo tamanho do outro, tá? Ó. Você vai fazendo esse movimento aqui, ó. E você deixa do tamanho que você quer. Agora eu vou vir com a cor marrom. Com o mesmo cabo do pincel, eu venho aqui novamente e faço aqui, né, ó. Venho aqui, ó, e vou abrindo aqui, ó. Mas não deixa tampar o branco, tá? Tem muita tinta de um lado, deixar uniforme, tá? Se ficar muita tinta, você vem com o pincel aqui zero, ó, com pouca. Pincel zero é limpo e seco. E você deixa ele aí, ó, do tamanho que... Se você achar difícil fazer com o cabo do pincel, tá? Eu faço dessa forma. Pode vir com o pincel, vai ser bem mais fácil. Vou deixar esse aí secando, tá? E vou aqui partir para a libélula. Para pintar a libélula, eu vou utilizar duas cores, né, para a asa. Lilás bebê e o azul soft, porque eu não tenho o azul bebê, mas se você tiver azul bebê, você pode estar utilizando azul bebê. Vou fazer uma misturinha, vou pegar um pouco desse azul soft, tá? Como eu quero que ela fique transparente, eu vou utilizar aqui o clareador. Aqui, ó, uma porção maior de clareador, tá? A porção do clareador tem que ser bem maior do que o da tinta, para que ela fique transparente. E um pouquinho de branco metálico, ó. É um pouquinho só, tá? Aí eu vou fazer isso aqui. Vou dar uma amolecida. Porque eu quero uma tinta bem leve. Posso amolecer com essa misturinha minha aqui, tá? Já vai deixar aí um brilho nela. Faça uma pequena quantidade para que você não venha aí estragar sua tinta. Eu vou preencher essas duas primeiras asas com essa cor. Já vou fazer a de baixo também.
Da mesma forma, eu vou fazer agora a misturinha para, né, a parte da asinha abaixo. Lilás bebê, clareador, branco metálico. Se você não tiver, você pode fazer só o clareador mesmo, branco metálico, dar uma amolecida com água, tá? Se você não tivesse tudo isso que eu falei aqui, vou colocar essa minha misturinha aqui, tá? Que é porque ela tem o glitter. E ela vai ficar assim, ó. Quero que fique transparente. Eu observei que a minha tinta não estava molinha o suficiente, né? E agora eu venho aqui, ó. Vou preencher aqui. Caso a sua tinta não tenha ficado com cor, pode colocar um pouquinho aqui do Lilás Bebê aqui próximo, aqui, ó. Né? Pra dar um tomzinho aí. Eu preencho aqui com essa misturinha as asinhas de baixo. Vou intensificar essas cores com a cor do azul bebê ali, né? Vou intensificar com um pouquinho de turquesa, bem pouquinho, tá? Somente aqui, ó, coisinha mínima, pessoal, porque eu quero que essa asinha fica transparente, tá? Eu vou utilizar um pouquinho da cor Pitai misturado com aquela misturinha que eu fiz aqui, do Lilás Bebê. Só um pinguinho assim, ó, coisinha mínima, ó. Só um cantinho aqui, ó. Só vou dar essa... Só pra dar um, ó, só um pinguinho aqui, ó, só uma sujeirinha, ó. Tá? Porque eu quero dar uma intensificada aqui na cor, para que ela fique um pouco mais visível. Feito isso, eu venho aqui, dou uma leve misturada. Tá? Agora, vou passar essa misturinha aqui no corpinho da libélula. Mas você não precisa passar ele, tá? Isso aqui só para poder ficar uma base mais, assim, como se dizia, aquarelada. Agora eu vou vir com a cor camurça. Se você não tiver, você pode vir com amarelo bebê, com salmão bebê. E eu vou vir preenchendo aqui bem pouquinho, olha. Eu vou passar, ó, esse pincel que eu estou usando é o 421 da Condor, tá? Esse aqui é o 0. Como é minha base, né, já estava úmida, então quase não utiliza cor. Pouquíssima cor, eu já consigo distribuir aí por todo o desenho. Agora eu venho aqui, vou pegar a cor marrom e vou fazer o contorno com um pincel filete. Vou contornar aqui, ó, a minha libélula. Verificou que ficou muito grosso o contorno? Você pode vir com o pincel 0, independente da marca, desde que ele seja o cabo vermelho, né, lixadinho. Aí você vem fazendo assim, ó, uma retiradinha aqui. Aí eu venho fazer o olhinho dela. Aqui eu venho com uma anteninha, ó. Eu pego daqui e subo assim. Aqui eu coloco um pinguinho e um pinguinho. Posso vir reforçando, né, caso queira. Vou fazer isso da mesma forma nesse outro aqui, tá?
Toda vez que você for fazer um contorno, você com esse pincel, você também faça da mesma forma com os outros pincéis que eu também faço. Você pega a tinta e tira o excesso. Aí você vai conseguir aí o contorno, né? Bem fininho. Olha, dessa forma. Para o contorno, né, da asinha, eu vou utilizar a cor cinza, tá? Eu vou vir com o pincel filete, tá? A tinta, desde que a tinta esteja bem assim, ó. Ela tem que estar bem molinha, tá? Não líquida. E eu venho fazendo o contorno. Pego a tinta aqui, tiro o excesso e faço aqui o contorno da asinha da libélula. Olha. Aqui eu vou fazer tipo como se fosse a nervura de uma folha, mas na verdade é da libélula, né? Eu vou bem fininho e venho fazendo tipo assim, ó, tipo uma ramificação. Eu vou fazer a boquinha dela, da libélula. O mesmo marrom que eu havia esquecido. É uma coisinha mínima. É bom esperar secar e depois vem fazendo acabamento, né? Jogando um pouquinho de branco, assim, ó. Tá? Vou fazer aqui porque se eu for esperar vai ficar muito grande, né? Eu gosto de explicar bem explicado, pra não perder nenhum detalhe, mas, ó. Vai fazendo assim, entre o meio, uns pinguinhos de branco, assim, tá? Que vai dar como se fosse uma luz mesmo. For fazer essa. Você vai fazer a asa transparente, compre o branco metálico, tá? E o clareador, porque senão não dá muito certo, não. Eu já tentei fazer de outra forma e não fica com o efeito que você quer, né? Vou fazer aqui essas aspasinhas simulando aqui movimento, ó, com cinza mesmo, tá? Ó, esse não é o cinza lunar, é o cinza. Eu venho aqui com o cinza e vou fazer aqui, ó, espontilhado, ó. Como se estivesse fazendo costurinha. Fica dessa forma, tá? Então, para dar continuidade aqui no elefantinho, eu vou utilizar a cor cinza chumbo. Caso você não tenha, você pode colocar um pouquinho de preto no cinza seu aí lunar. Eu vou vir aqui e pegar só um pouquinho assim e vou só intensificar aqui a cor ao redor dos olhos, tá? Coloca e espalha. Dessa forma. Vou vir aqui e vou passar aqui, ó. Fazer tipo um Czinho aberto. Eu acho que esse aqui ficou muito perto, então eu vou tirar, ó. Tá molhado, tem jeito ainda.
E eu venho aqui e faço... Na verdade não é bem um C, né? É tipo como se fosse uma aspa, né? Vai fazendo, você vai observando, se ficou muito perto, você vem e limpa. Quando tá molhado, tudo dá um jeitinho. Agora, o que que eu irei fazer aqui? Agora eu vou vir com a cor rústica aqui, ó. Eu vou escurecer um pouco mais aqui em cima. Eu havia passado marrom, né? Agora eu venho aqui com a cor rústica. E vou escurecendo. Então é que a gente vai fazendo e vai aumentando o olho. Então a gente tem que vir aqui, ó. Taca a unha. Venho aqui com a cor sépia. E da mesma forma, olha, eu pego o sépia, tiro o excesso e venho aqui, ó, contornando. Se você quiser esperar secar, vai ser melhor para fazer secar. Mas se você fizer bem devagarinho, também dá certo. E vem contornando aqui. Tá? E aqui eu venho fazendo cílios bem pequenininho, aqui embaixo. Aqui eu venho também fazendo o mesmo processo. O pincel tá horrível. Eu quero intensificar um pouco mais esse olho. O que que eu devo fazer? Eu venho com um pouquinho de preto e vou vir colocando aqui, ó, a pupila no meio, ó. Eu faço assim. Aqui eu venho. Paciência, pessoal. Aqui eu venho fazendo assim. Eu venho agora com um pouquinho de amor só. E vou passar aqui, ó. Ó. Só pra dar uma luz aqui nessa área do olho. E vou fazer um brilho aqui no olho. Pontinho aqui, pontinho aqui, pontinho aqui. Como ele tá olhando pro bichinho aqui, então eu coloquei aqui, direcionado aqui, desse lado, tá? Posso reforçar aqui a luz, ó. Tá? Aqui eu posso vir arrumando, pessoal, depois, ó. Talvez ficou um pouco parte do branco, né? Isso aí você pode fazer depois, caso queira. Eu vou fazer aqui a sobrancelha dele com um cinza chumbo. E aqui eu vou fazer os cabelinhos. Ó, sempre assim, ó, de dentro para fora. Agora eu venho com o contorno. Esse aqui é o cinza chumbo. Tá? Eu comprei essa cor para evitar
que eu preciso ficar me fazendo misturinha. Mas, algumas vezes a gente acaba fazendo. Você pode fazer essa cor aqui, caso você não tiver, você pode misturar um pouquinho de preto, bem pouquinho no cinza, tá? Vai dar esse tom. E também fazer o branco com preto, tá? Aí você vai misturando e você vai verificando se tá ficando o tom que você deseja. Aqui tem esses risquinhos. E aqui eu vou fazendo aqui o contorno. Tá? Onde houve contorno, que você vê com contorno com cinza aqui, na primeira etapa, você vem aqui agora com o pincel 00, fazendo aqui esse contorno, tá? Bem, depois de contornado tudo, eu vou vir aqui com uma mistura de verde musgo, verde pinheiro, apenas num cantinho do pincel. E eu vou vir aqui escurecendo aqui ao redor aqui, na parte de baixo, onde ele está aqui, né, sentado. A minha pintura já está praticamente seca, né? Aí eu venho fazendo aqui. Coloco um pouquinho ali de verde musgo, um pouquinho de verde pinheiro e venho escurecendo aqui a base aqui onde ele se encontra. Uma só leve mistura. Posso vir fazendo algumas camadinhas assim, ó. Me dá uma misturada, tá? A tinta deve estar bem, deve estar dura. Eu vou vir aqui, ó, com o pincel. Esse aqui é o 421. Com esse pincel aqui, 421, né? Eu coloco a tinta ali e pego apenas um lado do pincel, apenas, ó. E eu vou vir aqui trabalhar com ele em pé e fazendo aqui, ó, esses matinhos, ó. Se você não tiver esse pincel, você pode vir trabalhando com o pincel 00. Aqui eu vou dar uma leve esfregadinha aqui, ó, né? Pra sobrepor ele sobre alguma coisa, é a sombra do matinho. E vem fazendo aqui também, ó, o matinho também deste lado. Trabalhando com pincel em pé, você consegue fazer. Uma sujeirinha no pincel aqui, escurecendo, reforçando aqui essa sombra. Aqui faz um contraste, né? Nem fica um desenho totalmente apagado, né? E nem escuro, mesmo que eu tenha colocado aqui as cores, né? Pura, sem branco, né? Sem uma cor clara, mesmo assim ele não ficou aí uma cor escura. Então é assim que fica o meu desenho, tá? Espero ajudar você e te espero no próximo vídeo.